Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Militar libertada ontem pelo Hamas já está em território israelense e encontra sua família. Presidente Lula afirma que Brasil adotará medidas recíprocas sobre produtos norte-americanos após críticas de Trump ao Brasil. Banco Central Europeu reduz taxa básica de juros para 2,75%. Chatbot DeepSeek atinge 17% de precisão e fica atrás de seus rivais ocidentais. PIB dos Estados Unidos cresceu em 2,8% em 2024, em meio à euforia de Ainda Estou Aqui, tumulto de Eunice Paiva vira ponto turístico em SP. Autoridades dos Estados Unidos buscam sobreviventes após colisão entre avião e helicóptero militar. E você vai ver também inteligência artificial avança sobre as salas de aulas no Reino Unido. A partir de agora no Boa Tarde Mundo. As autoridades dos Estados Unidos estiveram correndo contra o tempo nesta quinta-feira para encontrar sobreviventes da colisão ocorrida ontem à noite entre uma aeronave comercial e um helicóptero militar nas águas frias do rio Potomac, em Washington, que transportava um total de 67 pessoas. As autoridades dos Estados Unidos estão correndo contra o tempo nesta quinta-feira para encontrar sobreviventes da colisão ocorrida ontem à noite entre uma aeronave comercial e um helicóptero militar nas águas frias do rio Potomac, em Washington, que transportavam um total de 67 pessoas. O voo 5342 da American Eagle, uma subsidiária regional da American Airlines, estava se aproximando do aeroporto Ronald Reagan, em Washington, D.C., vindo de Wichita, Kansas, quando às 8h48 da noite, em horário local, colidiu com um helicóptero militar Black Hawk que transportava 3 pessoas. Segundo informou a empresa American Airlines, o avião levava 60 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Após o acidente, as autoridades confirmaram à imprensa local que houve fatalidades, sem citar um número específico. As autoridades responsáveis pelo resgate admitiram que a operação acontece em condições complicadas devido ao frio. A temperatura externa quando o acidente ocorreu era de cerca de 4 graus Celsius, de maneira que a chance de sobrevivência na água seria de cerca de 20 minutos. A colisão do helicóptero Black Hawk e do Bombardier CRJ-7, a primeira de um avião comercial em mais de uma década nos Estados Unidos, manterá o aeroporto Reagan, em Washington, fechado até o meio-dia. Mudando de assunto, a militar israelense Engen Better, libertada nesta quinta-feira pelo Hamas após mais de 15 meses de cativeiro na faixa de Gaza, está agora em território israelense, segundo informou o Exército de Militares do Israel, com um comunicado. A militar israelense Agan Berger, libertada nesta quinta-feira pelo Hamas após mais de 15 meses de cativeiro na faixa de Gaza, está agora em território israelense, segundo informou o Exército de Israel em um comunicado. A jovem de 20 anos foi entregue pelo grupo islâmico Hamas à Cruz Vermelha em uma cerimônia com palco e plateia preparada em uma praça devastada na cidade de Jabalia, no norte de Gaza. Em seguida, a Cruz Vermelha
Vermelha entregou ao exército dentro de Gaza, que a transportou para o território israelense para o ponto de recepção montado a poucos quilômetros da fronteira. Berger está na base militar de Reim, a cerca de 7 quilômetros da fronteira entre Gaza e Israel, para onde até agora o exército levou todos os liberados para passar por um primeiro exame médico e se reencontrar com seus parentes mais próximos. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou a libertação de Berger em um comunicado. Na nota, o gabinete enfatiza repetidamente que Berger era membro das Forças de Defesa de Israel, onde cumpria serviço militar obrigatório quando foi sequestrada. Em 7 de outubro de 2023, quando milicianos palestinos liderados pelo Hamas mataram 1.200 pessoas e sequestraram outras 251 em território israelense, Berger estava cumprindo seu segundo dia na base militar de Nahalos, a apenas 1 quilômetro da fronteira com Gaza, onde trabalhava como observadora do exército ao lado de outras mulheres soldados, 4 das quais também foram sequestradas e libertadas no último sábado. Berger é a primeira refém israelense entregue à Cruz Vermelha para sua transferência para território israelense, dos 3 que o Hamas planeja libertar ainda hoje. Os outros 2 são a civil Arbel Yehud e o idoso Gadi Moses, que devem ser entregues em Khan Yunis, no sul de Gaza. Em troca, Israel permitirá que 110 prisioneiros palestinos saiam da prisão, 30 menores de idade, 48 presos com vários tipos de penas e 32 com penas perpétuas. O Banco Central Europeu reduziu nesta quinta sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para apoiar a atividade em um contexto de fraco crescimento ou na zona do euro. Diferente do Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu reduziu nesta quinta-feira sua taxa básica de juros. O BCE anunciou uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de depósito para 2,75% ao ano. A decisão apoia a atividade em um contexto de fraco crescimento na zona do euro. O quinto corte na taxa desde junho levou para 2,75% sua taxa de depósito, referência para empréstimos na economia real, em linha com as expectativas da maioria dos economistas. Essa medida significa que os aumentos dos juros em 2023 para compensar a alta inflação pelos preços da energia e recuperação pós-pandemia foram superados. Para o BCE, o processo de desinflação está no caminho certo na zona do euro, que espera o retorno à meta de 2% até o final deste ano. O aumento dos preços na zona do euro no último trimestre de 2024, de até 2,4% em dezembro, fica assim relativizado. Na quarta-feira, o Federal Reserve optou por manter as taxas americanas inalteradas, em uma faixa entre 4,25% e 4,50%, diante da alta inflação e de um mercado de trabalho considerado sólido. O presidente americano Donald Trump tinha exigido ao assumir que as taxas de juros fossem reduzidas imediatamente. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer se comprometeu a transformar o Reino Unido no líder mundial em inteligência artificial, uma iniciativa que avança por todos os setores da sociedade e se promete tornar realidade, inclusive dentro de sala de aula, com professores e alunos. O David Game College, uma escola particular no centro de Londres, vem realizando um projeto piloto há quase 6 meses, no qual os alunos aprendem disciplinas básicas para os exames de graduação no ensino secundário. Até aí tudo igual, mas o processo de aprendizado usa plataformas de inteligência artificial em vez de professores. Teaching and education. O ensino e a educação serão transformados pela inteligência artificial. Não há dúvidas sobre isso. A inteligência artificial não vai desaparecer. Então, ou você é ágil e a adota, ou pode se tornar mais tarde, até certo ponto, uma vítima dela. O que estamos tentando alcançar aqui, e acho que muitas outras escolas, é trabalhar com ela. Segundo John Dalton, que é mestre em biologia, a inteligência artificial é capaz de avaliar os conhecimentos de um estudante com maior precisão do que o professor médio e permite um ensino mais personalizado. Também pode ajudar a identificar lacunas no aprendizado dos estudantes e apontar benefícios e riscos da tecnologia voltada ao ambiente escolar.
I have my intuition, I have my experience, which is worth something. Eu tenho minha intuição e tenho minha experiência, que vale alguma coisa, mas não consigo apontar isso com exatidão. Os sistemas de inteligência artificial podem lhe dar esse nível de granularidade. A tecnologia pode identificar o porquê, pode dizer o que o aluno sabe e o que ele não sabe, com um grau maior de precisão do que um professor médio. Greater degree of accuracy than your average teacher. Até o momento, 7 estudantes do ensino médio participam do projeto piloto. Em uma pequena sala de aula, eles têm acesso a computadores para usar o programa. Em vez de professores, os 7 estudantes têm treinadores pedagógicos, qualificados como docentes, mas que não necessariamente conhecem o conteúdo das diferentes disciplinas. Sua função é mais a de orientar os estudantes no uso de sistemas de inteligência artificial. Também são apoiados na aquisição de competências menos técnicas, como a capacidade de debate. Estou esperançosa de que para os professores, essas ferramentas permitirão que façam coisas que não conseguiam fazer antes. Permitirá que tenham insights sobre onde um aluno está com dificuldades e onde eles podem colocar sua ajuda. Mas um ponto essencial, não queremos salas de aula sem professores. A aluna Massa Aldaleit, de 15 anos, afirma ter tido uma impressão positiva com a experiência. Em relação às aulas de inglês, uma de suas matérias favoritas, ela pensava que na disciplina era preciso ter um professor diante dela, mas admite que a experiência funcionou. Na verdade, é muito eficiente. Eu estava insegura no começo porque é natural se sentir insegura. E então, depois de realmente estar com a tecnologia por um longo tempo, você pode ver a evidência bem na sua frente. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se comprometeu em meados de janeiro a transformar o Reino Unido no líder mundial em inteligência artificial. Inclusive, o governo acredita que a tecnologia poderia ajudar os professores a organizar suas aulas e também na correção das provas. Pelo jeito, o caminho do aprendizado vai ganhar mais uma fonte para o conhecimento. Muito massa esse avanço da tecnologia. Agora, pausa rápida em nosso jornal e a seguir, presidente Lula afirma que Brasil adotará medidas recíprocas sobre produtos norte-americanos após críticas de Trump ao Brasil. E também, você vai ver, PIB dos Estados Unidos cresceu em 2,8% em 2024. O intervalo é rápido, voltamos logo. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor. O BTM de volta e o chatbot DeepSeek atinge 17% de precisão e fica atrás dos rivais ocidentais. Poucos dias depois do seu lançamento, o chatbot da DeepSeek se tornou o aplicativo mais baixado na App Store e na Apple. Com a reportagem é de João Pedro Coutinho. O chatbot da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek alcançou apenas 17% de precisão no fornecimento de notícias e informações em uma auditoria da Newsguard, que classificou em 10º lugar entre 11, em uma comparação com seus concorrentes ocidentais, incluindo o ChatGPT da OpenAI e o Google Gemini. O chatbot repetiu afirmações falsas em 30% das vezes, e depois deu respostas vagas ou inúteis 53% das vezes em respostas às solicitações relacionadas a notícias, resultando em uma taxa de reaprovação de 83%, de acordo com o relatório publicado pelo Serviço de Recomendação de Confiabilidade NewsGuard nesta quarta-feira. Isso foi pior do que uma taxa média de falha de 62% para seus rivais ocidentais. E levanta dúvidas sobre a tecnologia de IA que a DeepSeek alegou ter de CPI igual ou superior da OpenAI, apoiada pela Microsoft por uma fração do custo. E poucos dias depois de seu lançamento, o chatbot da DeepSeek se tornou o mais baixado da App Store da Apple, despertando preocupações sobre a liderança dos Estados Unidos em IA e provocando uma derrocada no mercado que eliminou cerca de $1 trilhão no valor das ações norte-americanas de tecnologia.
A startup chinesa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A NewsGuard disse que aplicou ao DeepSeek as mesmas 300 solicitações que havia usado para avaliar seus pares ocidentais, que incluíam 30 solicitações baseadas em 10 alegações falsas espalhadas online. Os tópicos das alegações incluíram o assassinato do executivo da United Healthcare, Brian Chopson, no mês passado, e a queda do voo 8243 da Azerbaijan Airlines. A auditoria da NewsGuard também mostrou que em 3 das requisições, o DeepSeek reiterou a posição do governo chinês sobre tópicos sem que fosse perguntado nada relacionado à China. Em solicitações relacionadas ao acidente da Azerbaijan Airlines, perguntas não relacionadas à China, o chatbot respondeu com a posição de Pequim sobre o assunto, disse a NewsGuard. Nesta semana, Trump reafirmou suas críticas ao Brasil, incluindo os países que, segundo ele, querem o mal aos Estados Unidos e impõem altas tarifas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta quinta-feira que caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imponha tarifas sobre produtos brasileiros, o Brasil adotará medidas recíprocas sobre produtos norte-americanos. Lula participou de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente aproveitou a ocasião para afirmar que o Brasil agirá com reciprocidade caso os Estados Unidos imponham taxas adicionais aos produtos brasileiros, como sugeriu o presidente americano Donald Trump. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40 a 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. É isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Lula ainda disse na mesma entrevista que a decisão de Trump de se retirar do Acordo Climático de Paris e da Organização Mundial da Saúde foi um passo atrás para a humanidade. O Produto Interno Bruto, PIB, dos Estados Unidos cresceu em 2,8% em 2024, apoiado pelos gestos do consumidor e do governo, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio, que mostram uma economia resiliente. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que mede o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia, cresceu 2,8% no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio e mostram uma economia resiliente.
A maior potência do mundo cresceu 2,3% no último trimestre do ano passado, em sintonia com um consenso reunido pelo site especializado Briefing.com. De acordo com o Departamento do Comércio, os gastos dos consumidores, os investimentos e os gastos do governo estavam entre os fatores que impulsionaram o crescimento do PIB. A economia americana se manteve firme, apesar do contexto de altas taxas de juros, apoiada por um forte mercado de trabalho, com um baixo desemprego e salários crescentes, o que permitiu que os consumidores continuassem gastando. Economistas apontam os consumidores como a base da economia e o principal motor do crescimento em 2024. Do outro lado do Atlântico, o Produto Interno Bruto da França cresceu 1,1% em 2024, apesar de ter encerrado o ano com uma contração de 0,1% no quarto trimestre devido à ressaca dos Jogos Olímpicos. Para analistas, o resultado do ano foi afetado pela incerteza política que abala a segunda maior economia da União Europeia desde as eleições legislativas antecipadas de junho. O cemitério do Araças, um dos maiores de São Paulo, se tornou um ponto turístico em meio à febre de Ainda Estou Aqui. Um passeio está sendo realizado para visitar o túmulo de Eunice Paiva. As indicações ao Oscar de Ainda Estou Aqui geraram um clima de Copa do Mundo para os brasileiros que aderiram à onda de euforia com o filme do cineasta Walter Salles. Indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, a obra confronta o Brasil com o fantasma da ditadura militar, contando a história de Eunice Paiva, que lutou por décadas para ter o assassinato do marido Rubens Paiva reconhecido. O sucesso do filme inspirou uma ideia inusitada em São Paulo. O túmulo de Eunice foi incluído como atração em uma visita guiada ao cemitério do Araçá, um dos maiores da cidade. Eu trouxe as flores para Eunice porque acho que isso é uma forma de homenagear quem ela foi em vida. Ela foi uma pessoa muito importante para esse processo de história recente do Brasil e acredito que é muito importante a gente sempre lembrar dessas pessoas para a gente ter sempre na memória o que elas representaram. E eu confesso, mesmo sendo pesquisador de cemitério, tendo muito interesse, eu não sabia da presença da doutora Eunice Paiva no cemitério do Araçá, não é algo muito divulgado. E a gente achou que encontrou esse assunto do Araçá. E fala muito, não apenas do período da ditadura militar, mas também da importância da memória. Quase 4 milhões de brasileiros já assistiram ao filme nos cinemas, enquanto o país descobre revelações sobre o recente envolvimento de militares em uma suposta trama golpista. Em novembro, a Polícia Federal acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e nostálgico da ditadura, de um plano para impedir a posse de Lula em 2022. O Brasil nunca julgou os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura, que, de acordo com dados oficiais, deixou 202 mortos, 232 desaparecidos e milhares de vítimas de torturas e detenções ilegais. Acho que quando a gente encontrou a doutora Eunice, acho que fechamos essa ideia de qual era a história que o Araçá quer nos contar. Ele conta com muita precisão, e a gente vai ver isso no exercício do passeio, sobre esse período do Brasil. Para os mortos oficialmente contabilizados, a Justiça determinou em dezembro que os atestados de óbito sejam corrigidos para explicitar que morreram pelas mãos do Estado. Rubens Paiva foi reconhecido como morto em 1996 e é uma das vítimas cujo atestado de óbito agora indica morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. O Boa Tarde Mundo vai ficando por aqui. E para você rever nossas reportagens, é só voltar no vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas redes sociais na página do Instagram, TV Mundial OFC. Mais notícias logo mais, às 21 horas, no Jornal Mundial. Uma boa tarde para você. Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.